Bom dia. Oi, Colombo, bom dia. Hoje é dia de gestão de crise no Palácio do Planalto. O presidente Lula recebe às 11 da manhã a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. O objetivo é reduzir a insatisfação das ministras com alguns assuntos da pauta da última semana. O primeiro deles é a pauta legislativa. Nos últimos dias, o Congresso aprovou e fez uma série de movimentos que são considerados retrocessos para essas duas áreas. Por exemplo, na votação da medida provisória que define a estrutura do governo, os parlamentares decidiram esvaziar algumas atribuições, tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto do Ministério dos Povos Indígenas. Além disso, aprovaram uma medida que afrouxa regras de proteção da Mata Atlântica e também aprovou uma urgência para o Marco Temporal, que é um projeto que pode dificultar a demarcação de terras indígenas. Então, o objetivo desse encontro de Lula hoje é fazer a gestão dessa insatisfação das duas ministras com a atuação do Congresso. O ponto aqui também, Colombo, é evitar que essa crise culmine numa saída de Marina Silva do governo. Marina Silva é uma figura internacionalmente respeitada na área ambiental e, por isso mesmo, é um dos grandes trunfos do governo nessa seara. Essa vai ser a primeira vez que o próprio presidente Lula precisa se mobilizar para arbitrar esse tipo de crise. Além da questão do Congresso, o presidente vai também precisar lidar com uma questão que coloca, de um lado, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, e do outro lado, o Ministério das Minas e Energia e a Petrobras. Esse tópico está relacionado com uma tentativa de sondagem para a exploração de petróleo no litoral do Amapá. O IBAMA indica que a Petrobras não apresentou estudos suficientes de que essa exploração vai ser feita com a proteção da fauna local e proteção dos territórios indígenas, enquanto a Petrobras aponta que seus estudos são adequados. A gente tem, então, essa outra crise que afeta também essa reunião de hoje. A própria ministra Marina Silva apontou também que a decisão do IBAMA foi tomada de maneira técnica, defendeu a avaliação do órgão para a tomada dessa decisão. Importante a gente citar aqui também, Colombo, uma apuração do nosso repórter Theo Cury, sobre a estratégia do presidente Lula nessa reunião. A estratégia é prestigiar as duas ministras, mostrar para essas ministras que as suas pautas ainda são prioritárias no governo federal, mas o presidente Lula não teria condições, de acordo com essas fontes ouvidas pelo Theo Cury, não teria condições de prometer a Marina Silva e Sônia Guajajara que os avanços no Congresso serão desfeitos. O Planalto não quer comprar uma briga com o Congresso nessa situação, porque corre o risco, então, de evitar a aprovação dessa medida provisória, ou seja, reverter ao estado anterior a estrutura do governo. Aí, então, o governo federal deixaria de ter os 37 ministérios do governo Lula para ter os 23 do governo Bolsonaro, que é a estrutura ministerial anterior à medida provisória. Não é um nó fácil de desatar, mas é claro que a gente vai estar aqui para acompanhar os desdobramentos dessas discussões, dessa crise e da tentativa do governo federal de desfazer essa tensão. Colombo. Boa, Pedro. Pedro Nogueira, ao vivo, direto de Brasília. Vamos falar um pouco mais, então, sobre esse episódio para sustentar, oferecer mais subsídio para o comentário do professor Marco Antônio Villa, para análise, para mais informações do Gustavo Uribe, que está acompanhando bem de perto essa história da desidratação do Ministério da Marina Silva, que vem paulatinamente perdendo poder, perdendo relevância a partir de decisões tomadas pelo Congresso Nacional, que vão tirando atribuições do Ministério do Meio Ambiente e transferindo essas atribuições para outros ministérios que não, coincidentemente, são ministérios controlados pelos partidos que promovem essas mudanças lá no Congresso Nacional. Ontem, a ministra Marina Silva pediu ajuda. Vocês vão perceber que ela usou uma metáfora para dizer que precisa de proteção contra o avanço do Congresso ao ministério dela, contra o ministério dela. Vamos acompanhar o que disse a ministra Marina Silva. Nós estamos vivendo um momento difícil, está difícil para todo mundo, não é? Mas pode ser que para alguns esteja mais difícil. Mas, como diz o Anthony Robbins, a boa madeira não cresce em sossego. Quanto mais fortes são os ventos, mais fortes são as árvores. E esse é o momento
das árvores fortes se colocarem na frente para proteger o que é essencial. Esse é o momento das árvores fortes se colocarem na frente para proteger o que é essencial. Um claro pedido aí de auxílio por parte do governo para evitar que esse desmonte, ela interpreta como um desmonte de políticas ambientais, que esse desmonte seja concretizado, né? Tanto é assim que hoje vai ter uma reunião lá em Brasília. O Pedro estava falando dela, 11 horas da manhã. O presidente Lula chamou a ministra Marina e chamou a ministra Sônia Guajajara para conversarem, né? Essa declaração em que a ministra Marina Silva pede ajuda ou proteção das árvores mais fortes, aconteceu durante a posse do novo presidente do Instituto Chico Mendes, Mauro Oliveira Pires. Ele foi um pouquinho mais direto na crítica ao Congresso Nacional. Vendo aquela situação no Congresso, realmente me pegou, porque, assim, poxa, a gente está defendendo a vida, está defendendo o futuro, está defendendo o presente. Como é que pode ser contra isso? Ele coloca o Congresso aí em contraposição à vida, né? Mais ou menos o que deu para compreender da declaração do novo presidente do Instituto Chico Mendes. À noite, em São Paulo, no evento da Fiesp, o presidente Lula tentou minimizar a relevância disso, que para muita gente é um princípio de crise, poderia eventualmente levar, inclusive, à saída da Marina Silva do governo. Ele disse que não é bem assim, que o jeito é sentar, encontrar com os deputados e senadores que estão propondo essas mudanças e fazer política, conversar até chegar a um bom termo que atenda a todos os lados. Vamos ouvir o presidente colocando água na fervura. Eu pego o noticiário, a impressão que eu tive, eu achei que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Nós já tivemos lições. E é importante a gente lembrar, por pior que seja a política, é nela e com ela que tem as soluções dos bons, dos grandes e dos pequenos problemas desse país.